Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou.
Graça e paz, irmãos. Esta é a nossa 27ª Conferência Missionária com o tema Venha o Teu Reino entre todos os povos. Por favor, abramos nossas Bíblias em Marcos 4, 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vamos orar. Querido Deus, obrigada por essa conferência e que possamos aprender mais a Tua Palavra. Obrigada por estarmos reunidos nessa noite para Te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Querida Igreja Presbiteriana de Brasília, muito boa noite. Que o nosso Deus, Jesus, Senhor da Igreja, como Ele falou conosco ontem, aqueles que aqui estiveram, que Ele fale grandemente com cada um de nós nesta noite. Amém? Eu queria dar as boas-vindas a todos presentes nesta noite, segundo dia da 27ª Conferência Missionária. Temos trabalhado nos últimos dias com muita alegria, muita gente envolvida para tornar esse evento possível e agradável primeiro a Deus, né, e a cada um de nós também. Eu gostaria de que os missionários, aqueles irmãos e irmãs missionários que estão aqui no templo presente, tem algum, por gentileza, queria que você ficasse de pé, para que a igreja possa conhecê-lo. Ótimo, aqui os irmãos, obrigado. Ótimo, quem puder, estiver próximo aí, dá um abraço, dá as boas-vindas, e depois, no final, também, você vai poder dar um abraço neles, lá nos corredores, no corredor, nas agências, tá ok? Além disso, nós temos, provavelmente, alguns visitantes que estão aqui pela primeira vez. Eu gostaria que você ficasse de pé também, para que a igreja possa conhecê-lo. Tem alguém? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, alguém que para a gente dar um abraço forte em você. Visitante? Visitante? Olha ali, tem um casal, um rapaz ali de visitante. Prazer, querido, Deus os abençoe. Queridos, nós comentamos ontem que desde 1986, quando teve início a primeira conferência missionária na nossa igreja, praticamente ano após ano, a conferência tem sido realizada e hoje chegamos, graças a Deus, para a sua glória, na 27ª. Final, nós teremos alguns avisos interessantes. Eu só gostaria de, antes de passar para o CP, aí tem uma participação especial, dizer que tem alguns irmãos que estão conosco nesta noite que talvez não estejam no domingo, amanhã, né? Então, eu gostaria de avisar esses irmãos que amanhã, domingo, nós teremos uma oferta especial que será direcionada, como todo ano fazemos, toda para a área de missões da nossa igreja. Então, se você, por esse motivo, não vai vir amanhã e quiser fazer uma oferta à área de missões da nossa igreja, nós colocamos aí nos bancos, eu acho que deve estar aí no seu banco, alguns envelopes, tá? Eu não trouxe um aqui, o pastor Hebe está mostrando aqui, um envelope desse bonito, especial, onde você pode fazer a sua oferta e colocar ali no final, no gasofilácio, ou se quiser entregar o diácono de plantão, tá bom? Então, fique à vontade para fazê-lo. Nós vamos ter agora a participação especial da UCP. Então, Mônica, por favor. Desde julho, nós estamos trabalhando o mês de missões com as crianças. E hoje nós vamos cantar e descobrir o que é aquele quadro, que mensagem tem ali. Mas eu garanto para vocês que é a mais linda história de amor. Em busca de paz.
Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Nós ensinamos as crianças, durante esse mês, essas crianças aqui, de 7 a 10 anos, que a gente pode falar do amor de Deus. Essa missão, esse propósito é meu, não é só daqueles missionários que estavam aqui, é seu também. Nós temos que pregar o evangelho, mas às vezes, eu tenho vergonha, é difícil. E a gente ensinou as crianças a fazerem isso através desse desenho. E a Luísa Rodrigues vai me ajudar a entender que tanto desenho diferente é esse, e se isso aqui vai se transformar em alguma coisa, né, Lulu? A gente vai contar para vocês a mais linda história de amor. Deus está preparando um lugar muito lindo chamado céu. A Bíblia conta que lá é a cidade de Deus cercada por muros, com pedras preciosas, ruas de ouro, casas para cada pessoa que ama a Deus e aceita Jesus em seu coração. No céu, existe um portão que guarda a cidade de Deus e um livro chamado Livro da Vida, onde estão escritos os nomes de todos os que vão morar lá um dia. Bem, além de criar o céu, Deus criou também a terra e um lindo jardim chamado Éden. Separou a água do ar, criou as plantas, os animais, o homem e a mulher. Nesse jardim, Deus colocou uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos o fruto dessa árvore. Mas, infelizmente, uma serpente conseguiu convencer Eva a comer daquele fruto. E Eva ainda deu a Adão. O resultado, a desobediência deles, separou o homem de Deus. A partir daí, para perdão dos pecados, o sangue inocente de um cordeiro deveria ser usado. Deus não queria que o homem vivesse longe dele. Até que Deus mandasse o Salvador, todos deviam matar um cordeiro e derramar o seu sangue. A desobediência estragou tudo. A única forma de resgatar essa amizade era através do Filho de Deus, Jesus. Jesus foi colocado em uma cruz ao lado de 2 ladrões. O primeiro desafiou Jesus a sair da cruz e tirá-los de lá. O segundo falou que reconhecia Jesus como Filho de Deus e que se lembrasse dele quando chegasse ao céu. Jesus prometeu àquele ladrão que estaria com ele naquele mesmo dia. Colocaram pregos nas mãos e pés de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus derramou cada gota de sangue por amor a mim e a você. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele o fez. Mas a Bíblia garante que ele não ficou morto. Ao 3º dia ressuscitou. Andou por 40 dias na terra, lembrando seus discípulos sobre a razão da sua morte e ressurreição. Ele foi para o céu depois disso e disse que prepararia um lugar e voltaria para buscar aqueles que acreditassem que ele morreu para salvá-los da morte eterna e para perdoar os seus pecados. A Bíblia nos garante isso. Todo aquele que crê em Jesus e o confessa com sua boca será salvo. Da mesma forma que existiu 2 tipos de pessoas naquele dia com Jesus, hoje também temos 2 tipos de corações. O primeiro coração representa as pessoas que reconhecem essa história e dizem: Jesus, quando eu ficar mais velho, ou só quando eu me aposentar, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. Faço o que eu acho que é certo. As mentirinhas que eu conto são tão pequenas que Jesus nem se importa. Eu posso ser feliz do jeito que eu quiser. Já tenho uma família, dinheiro, trabalho. Eu não preciso de Jesus. E deixa Jesus do lado de fora. Mas aquele outro grupo de pessoas do outro coração reconhece que estão fazendo as coisas erradas o tempo todo, levando sua vida para um abismo. Reconhecem que Deus sabe o que é melhor para suas vidas. Essas pessoas dizem: eu quero que Jesus controle a minha vida.
Ele sabe o que é melhor para mim. E a minha vontade fica do lado de fora. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de coração você tem? Que tipo de coração você gostaria de ter? Quer ter um coração controlado por Deus ou por você mesmo? Se você deixar Deus controlar seu coração, então precisa se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é seu Salvador e Senhor. Para ter um coração que agrada a Deus, você precisa dizer sim para Jesus. E lemos isso em Romanos 10, 9. Aqueles que não têm Jesus não vão se encontrar com Deus no céu por conta do pecado. Eles ficarão para sempre longe de Deus. Hebreus 13, 5 diz que jamais Deus irá nos abandonar. Se o seu nome já está escrito no livro da vida, essa é uma boa notícia. Mas se não está, hoje você tem essa chance. Jesus está sempre disposto a entrar no coração daqueles que querem. Já examinou seu coração? Já convidou Jesus para morar na sua vida? Essa é a mais linda história de amor. Boa noite, irmãos. Apresento agora o momento Missões em Ação. Temos vários missionários que são apoiados pela nossa igreja e alguns deles vieram participar da Conferência Missionária Infantil. Gostaria de convidar os missionários Ana Paula e Heron para um breve testemunho do que Deus tem feito através de suas vidas. Boa noite, irmãos. Boa noite para os homens dessa igreja. As mulheres sempre ganham, quer ver? Boa noite para as mulheres. Boa noite para as crianças. Muito bom, muito bom. Boa noite para as pessoas bonitas dessa igreja. Boa noite para as pessoas feias. Brincadeira, só para descontrair. Mas é brincadeira, mas você sabe que tem uma estatística que aqui em Brasília diz que cada 3 pessoas, 2 são bonitas aqui na cidade, verdade? Olha quanta gente bonita, né? Faz um teste agora para você ver. Ó. Se as 2 pessoas do seu lado for bonitas, você já vai descobrir quem que é a feia. Pode fazer o teste, dá certinho. Queridos, olha lá, tá vendo? Falei dá certo, né? Perdoe, é só para a gente descontrair. O meu nome é Aaron, essa é minha esposa Ana Paula, nós somos a família Braiane. Estamos servindo a Deus em Anápolis. Nós trabalhamos com Ministério Infantil, estamos envolvidos com aviação missionária e nós temos um trabalho com laboratório de prótese que nós damos assistência social, mostrando um pouco do amor de Deus para as pessoas. E nós, no nosso Ministério Infantil, nós contamos histórias para as crianças, né? Contamos histórias bíblicas através de desenho, através de boneco, através de algumas coisas. E a gente vai contar uma história para vocês agora, tá bom? Então, tá com a minha esposa, tá com você. Quem gosta de história aqui, levanta a mão. Opa, tá bom aqui? Eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar a história de uma moça e de um rapaz. Então, eu vou começar contando a minha história, falando da moça. As mulheres primeiro, não é mesmo? Vamos falar sobre ela. A nossa moça, ela conheceu o Senhor Jesus com apenas 6 anos de idade. Com 6 anos, ela recebeu a Cristo. Ia todo domingo à igreja, todos os finais de semana à igreja, com a sua mãe, com o seu irmão. E ali ela passou a sua infância. E aquela menina cresceu. Então, quando ela tinha 12 anos de idade, num certo domingo, muito especial, algo aconteceu. Aquela menina foi acordada pela mãe. Acorda logo, atrasada na escola do menino. Ela morava a 5 minutinhos da igreja, então a mãe dela subiu e disse, se arruma,
sobe logo, menina. E lá foi ela, se trocou, subiu correndo para a igreja, mas aquele domingo era um domingo especial. Ela chegou lá, no último banco, sentou, toda descabelada, vamos fazer os cabelos dela aqui, não tinha se arrumado direito, sentou no último banco, e naquele dia tinha um casal de missionários na igreja. E o casal de missionários estava lá na igreja, lá na frente, falando sobre o trabalho deles. Eles estavam lá naquele antigo retroprojetor, né? Falando, passando as imagens de um trabalho que eles faziam com barcos, com aviões, lá entre os ribeirinhos. Aquela menina de 12 anos ficou sentada lá no fundo da igreja, olhando aquilo tudo, e, de repente, Deus falou com ela. Acorda, menina. Você vai ser uma missionária. Te prepara. Foi assim não, né, irmãos? Não foi. Deus não fala Deus assim, não fala não. assim. Fica calma. Deus falou mesmo, foi no coração. Com 12 anos de idade, aquela menina sentiu no coração o desejo muito forte de pregar a palavra de Deus em lugares longes. O Senhor foi falando e foi trabalhando no coração daquela menina que ela seria uma missionária. E aquele dia foi muito especial, porque daquele dia em diante ela não esqueceu. Ela passou alguns anos pensando, ai, não quero ser missionária, não. Missionário sofre demais. Ai, não. Eu quero trabalhar, eu quero estudar. Que ser missionária, nada. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele cumpre, capacita. Mas vamos parar um pouco de falar sobre essa menina? Vamos falar um pouco sobre o rapaz? Vamos falar sobre o nosso rapaz? Ajuda você, muito obrigada. O nosso rapaz era um rapaz interessante. Era um rapaz bonito. Será que ele é bonito? Era um rapaz charmoso. Era um rapaz... Não, eu vou desenhar ele aqui, porque é melhor. Inteligente, né? Inteligente. O que mais que era o nosso rapaz? Peraí, tem algumas coisas aqui que ele era. Peraí. Ah, tem uma lista. A lista do rapaz. Muito bem. Ele era divertido. Divertido. Ele era forte, corajoso. Ah, ele era forte? Mais ou menos. Né? Ah, É. Eu acho que eu vou desenhar aqui. Naquela época ele parecia um gafanhoto. Sim, mais ou menos. É o homem gafanhoto. Era o homem gafanhoto naquela época. Olha os muque dele. Muito bem. Depois ele deu uma engordadinha, viu, irmãos? Mas o nosso rapaz tinha muitas qualidades, mas uma coisa ele não tinha. Ele não tinha o Senhor como Salvador. Então, ele era um rapaz triste e longe de Deus. Mas, com 22 anos, aquele rapaz conheceu a Cristo e passou das trevas para a maravilhosa luz. Então, agora, aquele rapaz ficou bonito de verdade. Deu até uma engordada, que os crentes gostam de comer. Sim, muito bem. Mas esse rapaz só tinha uma coisa na cabeça, irmãos. Só pensava numa coisa. Vocês sabem o que é? Vou dar uma dica para os irmãos. Começa com A, termina com avião. Só pensava em avião, viu? Só queria saber de voar, vivia com a cabeça na lua voando, mas com algo especial aconteceu com aquele rapaz. Ele conheceu um avião de verdade, uma morena bonita. Ai, apaixonou, viu, irmãos? Aí esqueceu do avião de cima, começou a pensar no avião que estava embaixo. E aí eles foram para o seminário, estudaram, depois eles se casaram, e o Senhor continuou falando ao coração. Vão ser missionários. Eu quero que vocês vão longe pregar a minha palavra. E aquele casal começou a preparar. O tempo começou a passar para eles, os anos. Ela se tornou protética, fazia lindas dentaduras. Quer fazer o tempo passar? Vai lá, pode fazer. Está passando. Ela se tornou protética. Ele começou a trabalhar com computadores, e foi indo o tempo, muito bem, muito obrigada. O tempo passou, e um dia
eles finalmente decidiram, é a hora de irmos. Então, eles deixaram sua casa em São Paulo e decidiram vir para a cidade de Anápolis em 2014. Eles decidiram deixar todas as coisas para servir ao Senhor em tempo integral. E, nesse tempo, eles passaram a falar do amor de Deus às crianças, com fantoche, com giz, com teatro, para que todas elas soubessem que o Senhor as ama e que tem algo muito especial para elas. Esse casal chegou em Anápolis. E será que o pessoal adivinhou quem é o casal? Acho que não. Acho que ninguém sabe que é a gente. Ninguém? Somos nós. Ninguém sabe. Mas somos nós, eu, Ana Paula, meu marido Aaron, e estamos aqui servindo ao Senhor em tempo integral. Mas a história desse casal não acaba aqui não, viu, irmãos? Tem muita ainda pela frente na vida desse casal, e eu espero que um dia a gente possa contar para vocês, tá bom? Queridos, essa é uma forma diferente que nós temos de falar rapidamente, né, sobre um pouco da nossa vida, um pouco sobre de como surgiu o nosso chamado, aí, o nosso ingresso no ministério. Mas, como eu disse no começo, nós estamos envolvidos com a aviação missionária. Né? Atualmente estamos em Anápolis, Goiás, onde eu já sou piloto de aeronaves e também mecânico de aeronaves, e estou lá adquirindo mais experiências para poder ir para o norte. Nosso alvo é estar na cidade de Benjamin Constant, lá no Amazonas. Esperamos em Deus aí que Ele dê tudo certo para que em 2019 nós já ingressamos. Estamos com uma frente de trabalho lá, esperando em Deus aí que eu tenha a experiência e atinja a quantidade de horas necessárias para poder estar lá. Nós também estamos envolvidos com o Ministério Infantil, né, que os irmãos viram. Os que tiveram oportunidade viram lá o nosso trabalho. E também o laboratório de prótese. Eu tenho um breve vídeo aqui, que a gente vai soltar para encerrar. E daqui a pouquinho a gente já... Está tudo pronto aí, irmão? Pode soltar o vídeo. Vamos lá, vamos ver o videozinho de 3 minutinhos.
Queridos, esse é o nosso trabalho. A gente sabe que imagens falam por 1000 palavras. E lá no finalzinho lá tem aqueles suporte, né, onde ficam, e nós deixamos alguns marca-páginas que tem aqui nossa fotinho, né? Então serve para os irmãos espantar as moscas aí da cozinha. E também os nossos contatos, tá bom? Aqueles que quiserem saber mais sobre o nosso ministério e aqueles que desejarem nos apoiar, que a gente precisa de ajuda para continuar, como todo missionário, os nossos contatos estão aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe grandemente por isso. Convido a todos para se colocarem de pé para juntos intercedermos por este missionário e sua família. Senhor Deus, obrigada pelos missionários poderem falar da sua palavra para as pessoas. Obrigada por eles poderem vir para cá. E quero te pedir que o Senhor cuide deles, cuide da saúde deles, para que eles possam viver muitos anos falando do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que bênção podermos ouvir tanto testemunho, dar glórias ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela obra missionária, através dos seus filhos. Vamos orar agora pelas nossas crianças, que eles sejam agentes do Senhor aonde estiverem. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar as nossas crianças. Pai, obrigado pelos nossos filhos, que são teus filhos, ó Pai, e consagramos a vida de cada um deles a Ti, Senhor. Deus, que Te sirvam cada dia mais e melhor, que sejam melhor do que as nossas gerações, ó Pai, e assim sejam capacitados por Ti para toda boa obra, encorajados pelo Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, tenham fervor no coração, ó Deus, para a proclamação do Teu Evangelho, vivam para Ti como cantaram, se necessário for, morram por Ti, Senhor. Meu Deus, que tenham a vida inteira entregue aos Teus pés, rendida ao Senhor, e em tudo que fizerem, ó Deus, seja agora em sala de aula com os seus amigos, seja em família, ó Deus, seja nesse momento em que elas estão estudando, em que estão na sua vida familiar, com seus parentes, com seus primos, seja, ó Deus, no futebol, seja no curso de línguas, onde estiverem, ó Deus, sejam missionários do Senhor, sejam missionárias do Senhor, para a glória do Teu nome. E futuramente, ó Deus, em cada uma das profissões que o Senhor há de dar a elas, ó Pai, que testemunhem também do Teu amor, exerçam o chamado do Senhor em suas vidas, e onde estiverem, ó Pai, seja permanecer nessa cidade, em outra cidade desse país, ou em qualquer parte do mundo, possam viver e proclamar o Teu amor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Que esse momento, ó Deus, sejam edificadas pela Tua palavra na nossa conferência missionária infantil. E assim, ó Deus, ouçam do Teu Evangelho, tenham o coração inflamado pelo Teu amor, pela paixão, ó Deus, que o Senhor mesmo tem colocado em seus corações e capacitadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, enquanto as crianças ali estão saindo para a conferência missionária infantil, eu queria chamar aqui o nosso querido irmão Zazo, sua esposa Doca. Eles já são conhecidos aqui da nossa igreja e foram convidados para nos trazer aqui o louvor ao Senhor, tá? O Zazo, na verdade, o nome dele é Eleazar Araújo. Ele não me explicou ainda por que é Zazo. Depois eu vou conversar com ele ali atrás. O Zazo e a sua esposa Doca são casados há 34 anos, têm 2 filhos e uma netinha. Não é isso, Zazo? Então, Zazo, por favor, está com você. Temos a alegria de ter a missionária Gabi junto conosco, missionária da AMID. A propósito, nós representamos a AMID por onde vamos e se você tem chamado missionário, você tem, quer dizer, todos temos, mas eu quero dizer, o missionário de carreira, o missionário ligado a alguma organização missionária, transcultural, ou coisa assim, nós recomendamos o seminário da AMID. É muito bom, um seminário maravilhoso, eu mesmo fiz matérias lá,
fiz o mestrado também lá. É uma instituição seríssima e a gente recomenda. Eu quero também, meus queridos, agradecer a Deus pela vida da denominação presbiteriana e por perceber, ao meu ver, os presbiterianos são os mais comprometidos com o campo missionário de todas as denominações que eu conheço. E eu vejo que isso acontece porque começa pela percepção de que missões não é coisa de adulto. É também, mas é coisa de criança também. Então, quando eu vejo crianças sendo levadas a amarem missões, desde a tenra idade, a gente fica muito feliz por isso. Começa daí, né? Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar a oração de todo aquele que quer ser missionário de verdade, que diz assim: Senhor, reina na minha vida. O reino começa aqui. Meninos que estão aqui nos ajudando nessa noite. Nós vamos declarar que o nosso Deus é soberano e Ele reina. E nós vimos ali a história da criação do mundo e como Deus fez todas as coisas perfeito. Nós vamos cantar a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Ele se deixou conhecer. Amém? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo.
Queridos, está conosco nesses nossos dias de conferência missionária o reverendo Norval, é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, responsável pela coordenação de toda a área com trabalho indígena, está na ativa, trabalhando entre os indígenas na região amazônica. E é uma alegria muito grande ter o reverendo Norval aqui conosco. Também está ligado à Missão Além, e conversava com ele ainda há pouco antes de nós começarmos o nosso culto, tem trabalhado ativamente, falou que passa cerca de 20 dias, em meio a, no mínimo 10 dias, no meio das tribos, e depois 20 dias, e então retorna, passa um tempo com os filhos, 3 filhos e um netinho. Deus tem abençoado o trabalho do nosso irmão, e ele está aqui como instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Então, antes de toda a formação, antes de tudo, e antes do cargo que ocupa, reverendo Norval é um homem de Deus. Amém, reverendo? Vem aqui, deixa eu orar por você. Tenho certeza que seremos abençoados hoje, como fomos abençoados no dia de ontem. Pai, obrigado pela vida do reverendo Norval, ó Deus, pela sua história, pela sua família, o tempo dedicado à tua obra, ó Deus, toda a capacitação que o Senhor mesmo deu ao teu filho. Nós te louvamos pela vida do reverendo Norval, pela bênção que é termos ele conosco aqui hoje, ó Deus, um missionário, servo teu, meu Deus, que tem trabalhado no meio dos povos indígenas, na tradução da tua palavra, na aplicação dessa palavra aos corações, meu Deus, na difusão do teu evangelho. Bendito seja o teu nome. Agora, ó Deus, usa o teu filho e ministra aos nossos corações, seja um instrumento vivo do Senhor, para que saiamos daqui, ó Deus, com o coração cheio da tua presença, com mais de ti, ó Deus, e desejosos de servir mais e melhor, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É bom estar mais uma vez à igreja para olharmos a palavra do Senhor e vermos como ela nos desafia a entender o reino, a entender a boa nova do reino e as implicações para nós como povo de Deus. É muito difícil não se emocionar num culto como esse.
a gente sente a presença do Senhor de forma poderosa. À medida que a foto dos missionários sustentados por essa igreja surgia na tela, eu ia me emocionando, porque é gente que a gente conhece, eu conheço a maioria, alguns deles, isso já indica um pouquinho do meu tempo de campo, né? Alguns deles alunos, gente que está há tanto tempo no campo de forma fiel. Eu vejo gente aqui que já passou por tanta luta. Eu vi a foto do Sérgio, que a gente chama de Serjão. Tanto problema de saúde, mas não perde o entusiasmo. Hoje à noite nós temos aqui nesse templo gente como Isaac e Shirley, que estão ali atrás. Foram meus professores, gastando a vida para pregar o Evangelho a um povo pequeno, no meio da Amazônia, que ninguém liga, que ninguém se interessa. E esse ano eu tive o privilégio de ir lá na aldeia, participar da ordenação do primeiro pastor daquele povo. Aniversário da igreja, ordenação do pastor e 2 presbíteros. Eu vejo Gessé e Holanda, colegas de tantos anos, seminário, Instituto Bíblico, lá da Bahia, há tantos anos na África, com tantas lutas de saúde, visto problemas políticos e tudo, mas ali firme, pregando o Evangelho. O que move, meus amados irmãos, a gente? É o reino. Nós acreditamos que falar de Jesus é levar uma boa notícia. E sem essa boa notícia, o mundo está perdido. Ontem eu falei sobre o ministério de Jesus. E alertei a igreja para que nós tomemos cuidado com as omissões e as distorções em relação ao evangelho do reino. O evangelho não é político. O evangelho não é prosperidade. O evangelho é a ação de Deus na história de restaurar todas as coisas por meio do seu Filho Jesus, estabelecendo o reino para a sua glória. Hoje eu gostaria de examinar um segundo texto, também bastante relevante para a nossa compreensão do reino e com implicações muito sérias para a nossa ação missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e os irmãos irão notar que a palavra reino vai aparecer nesse texto. Atos 1. Nós vamos ler do 6 ao 11. E eu gostaria que os irmãos, depois que lêssemos o texto, deixassem a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar, e mais uma vez você vai ser linguista por uma noite, e vai examinar a linguagem do texto, porque dessa linguagem nós vamos extrair a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Atos 1, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Esse é o texto da palavra do Senhor que nós queremos examinar nesta noite e entendemos que é um texto relevante para que nós compreendamos a noção de reino e as implicações para a nossa missão como povo de Deus. Examinando de forma puramente humana, a estratégia de Jesus foi loucura. Deus tem o plano de implantar o seu reino, envia o seu filho à terra, o seu filho se encarna, sai do seu posto, o texto bíblico diz que ele se esvaziou-se a si mesmo, e aí então tomou a forma de servo, e ele vem, morre pelo pecador, e aí como estratégia para trazer o pecador a si mesmo, na implantação desse reino, ele escolhe um grupo de homens. E o perfil dos homens que ele escolhe, certamente não era, de forma alguma, atrativo para ninguém. Quando os imperadores romanos queriam conquistar um território, eles escolhiam seus melhores homens para atacar o inimigo. Quantos filmes nós já assistimos daqueles exércitos especiais, os 300, ou sejam quantos forem, homens fortes, robustos, preparados, guerreiros, vibrantes, que vão invadir e dominar o território do inimigo. E aí então Jesus se apresenta a Deus e diz: aqui está o meu exército, um grupo de pescadores, coletores de impostos, alguns mais aguerridos no seu nacionalismo, na intenção de expulsar os romanos da sua terra, e Jesus apresenta esses homens para essa tarefa de resgatar e de convidar a humanidade para esse reino inaugurado. E as Escrituras mostram que, do ponto de vista humano, foi mesmo arriscado. Porque aqueles homens, ainda que demonstrassem entusiasmo em alguns momentos, eram extremamente inconstantes. E parece que cabeça dura para entender o Evangelho e a natureza do Evangelho. Se você pegar os 4 evangelistas, você irá perceber que antes de Jesus designá-los para uma missão definitiva de ir até os confins da terra, Jesus os enviou em missões mais rápidas, de curto prazo, na própria terra da Palestina. E esses homens foram em 12 ou em 70, em alguns momentos assim, 2 a 2, evangelizando as aldeias. E o texto é muito claro dos evangelistas quando diz que eles foram anunciando o evangelho do reino. Então, eles foram pregando que o reino havia chegado e que Jesus era o Messias, o enviado de Deus para a nação de Israel. Mas os mesmos autores das Escrituras demonstram que em muitos momentos estes mesmos discípulos não entenderam a natureza do Evangelho e a natureza do reino que eles deviam anunciar. Se você pegar a história dos discípulos no caminho de Emaús, você irá perceber pela conversa deles que eles estavam extremamente decepcionados com os últimos acontecimentos. E quando Jesus pergunta a eles o que havia acontecido, eles, surpresos, dizem assim: será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Onde é que você estava? De que planeta você é? Você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, aquele que nós imaginávamos que seria o restaurador de Israel, mas foi morto? Já ao 3º dia, nada aconteceu, e eles vão desanimados. A maioria dos discípulos, na verdade, desanimado por não entender o que está acontecendo, desiste de Jesus e do Evangelho. E é preciso que ele, por 40 dias, o texto sagrado também mostra claramente que por 40 dias Jesus se apresenta a eles com provas
assim, daquelas mais, não é, que ninguém poderia duvidar de forma alguma, inclusive o próprio Tomé, Jesus oferece a possibilidade de tocar no seu corpo, porque achavam que era um fantasma. E aí, então, de repente, aqueles homens começam a se animar novamente. E está chegando o momento de Jesus voltar para o céu. E ele reúne, então, os seus discípulos. E ele dá ordens. A chamada grande comissão são as últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. E quando Jesus está para subir para o céu, esses discípulos levantam a mão e dizem: Senhor, nós temos uma pergunta teológica e extremamente importante para nós. A gente sente que está faltando uma coisa. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que está na cabeça desses discípulos é o reino de Israel. O que está na cabeça desses discípulos, mesmo depois de ver o Jesus ressurreto e de passar 40 dias com ele, não é o reino de Deus, é o reino de Israel. E Jesus diz: não compete a vocês esse assunto. Esse assunto é do Pai. Mas vocês vão receber poder. E ao receber o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí então Jesus sobe e eles ficam admirados e os anjos aparecem e dizem: olha, da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Agora é a hora da missão. Agora é a hora de anunciar o evangelho do reino, porque este evangelho do reino será anunciado até os confins da terra antes que ele venha. Quais seriam as lições missionárias que nós poderíamos tirar e que são importantes para nós, amados irmãos, nesta noite, sobre a missão em relação ao reino de Deus? A primeira delas é que nós, como povo de Deus, nós não temos a liberdade de estabelecermos a nossa própria agenda. Não somos nós que definimos os assuntos que são importantes para a nossa vida cristã. Esses assuntos estão revelados nas Escrituras, mesmo falando sobre o reino de Deus por 3 anos, mesmo comprovando que ele era o enviado de Deus e que aquele reino havia sido inaugurado. Havia uma incompreensão teológica na mente dos discípulos e essa incompreensão teológica estava freando aqueles discípulos de se entusiasmarem com a ideia de anunciar o evangelho, porque eles achavam que Jesus deveria, na verdade, restaurar a nação de Israel. E às vezes a igreja faz o mesmo papel de Israel. O assunto das Escrituras não é o reino de Israel, o assunto das Escrituras é o reino de Deus. O assunto da igreja não é a própria igreja, o assunto da igreja é o reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus e ela tem que se ocupar do reino de Deus. Às vezes a gente vê a igreja se ocupando com tantas outras coisas, se ocupando com tantos outros elementos da vida, mas se esquecendo do reino de Deus e daquela profecia das Escrituras de que esse reino de Deus precisa ser anunciado a todos os povos, até os confins da terra. Enquanto pessoas estavam precisando ouvir o evangelho, eles estavam preocupados com Israel. Senhor, Israel faliu e Israel não conseguiu cumprir a sua missão exatamente porque não conseguiu pensar além de si mesmo. Até hoje é assim. Durante o meu mestrado eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre o judaísmo ortodoxo. E eu tinha a tarefa de entrevistar um rabi ortodoxo nos Estados Unidos. Eu não conseguia entrevistar, por não ser judeu, mesmo frequentando a sinagoga lá para tentar um contato,
Só consegui depois que disse que era do Brasil e alguém me disse, tem uma brasileira aqui na sinagoga, é da sua terra. E eu então com ela conversei e disse, como é que eu faço para ter acesso ao Rabi? Ela disse, hoje é o Shabat, você não vai conseguir falar com ele. Na segunda-feira você tem que ligar para cá e pedir para agendar um horário. Eu liguei e agendei. Ele não me recebeu, mas designou o Rabi assistente, auxiliar, para me receber. E eu, então, dentre muitas outras perguntas, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, eu vou usar uma terminologia cristã, me perdoe, mas eu não sei qual é o termo apropriado no judaísmo. Vocês evangelizam? Vocês evangelizam? A resposta dele foi, não. Nós não evangelizamos. Por quê? Porque vocês, gentios, não têm condições de cumprir a lei de Deus. E aí, conversando com aquele rabi, a gente tinha a nítida impressão de que Israel olhou para si mesmo e disse, nós somos o povo exclusivo de Deus, nós somos propriedade, e esses goim, esses gentios, eles são todos pagãos, pecadores, impuros, e não são dignos de receber a palavra de Deus. Até no período do Novo Testamento, nós estamos encontrando essa mentalidade no meio de Israel. Até a igreja primitiva que nós, de certa forma, colocamos lá em cima. Eu defendo a teoria de que a igreja de Atos dos Apóstolos não entendeu completamente a sua missão de evangelizar os gentios. E resistiu. E foi preciso que o Espírito Santo, de forma muito categórica, mostrasse aos apóstolos que o evangelho precisava ser anunciado aos gentios. Quer uma prova? O que aconteceu quando Pedro retornou da casa de Cornélio? Atos 10. Pedro prega o evangelho, depois de uma visão, ele não queria, aquela visão dos animais, ele não queria, de repente chega uma comitiva do centurião Cornélio, um romano, que por uma forma extraordinária Deus se revela e manda que ele buscasse Pedro, e aí então o Espírito Santo fala com Pedro, não tenha, vá, porque eu quero que você vá lá. E ele vai e prega o evangelho. E quando ele está pregando o evangelho, o Espírito Santo desce sobre os gentios da mesma forma que desceu sobre os judeus. Então Pedro intimamente diz, então é isso, aquela visão não é impuro para Deus, eles não são impuros. E Deus deu o Espírito Santo a eles como deu para nós. Não há. Aí Pedro volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele é enquadrado pela igreja de Jerusalém. E a igreja diz, Pedro, nós precisamos conversar com você. Por quê? Que história é essa? Você esteve com gentios, você entrou na casa deles, você comeu com eles, você falou da palavra de Deus para eles, como é isso? E Pedro, então, quase como se desculpando, diz, irmãos, olha, aí ele conta toda a história, ele diz, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e eu vi os sinais, eu não tive dúvida, eu não pude fazer nada, porque de fato Deus estava provando que os gentios também eram dignos da sua graça, assim como nós, e a igreja ainda está resistindo, e em outros momentos o apóstolo Paulo tem que bater firmemente a igreja dizendo, este evangelho é um evangelho para todas as nações, não é só para a nação de Israel, e nós temos um compromisso de levar esse evangelho a todos os povos. E ele chega a reclamar de Pedro, e dizer, Pedro, que hipocrisia é essa? Por que você, enquanto o pessoal de Jerusalém, aí os grandões não estavam aqui, você estava com os gentios? Quando eles chegaram agora, você distancia? Que evangelho é esse que você prega? O evangelho, desde o início, foi designado para todos os povos. E nós, como igreja, temos que ter essa compreensão. A igreja não tem que se ocupar do seu reino, nem do reino de Israel. A igreja tem que se ocupar do reino de Deus, porque é este o reino que Jesus Cristo veio implementar na terra, meus amados irmãos. Agora vocês vão ser linguistas comigo. Há duas palavrinhas bem pequenas no versículo 8, e eu gostaria que vocês me ajudassem a analisar, porque ela vai introduzir o meu próximo ponto. O primeiro é de que a igreja não tem liberdade para estabelecer a sua própria agenda. Ela tem que seguir a agenda de Deus, que estabeleceu o reino e o anúncio do reino a todos os povos como a prioridade da igreja. Agora vamos para o segundo. E o segundo é,
A unção precede a missão. A unção precede a missão. Veja o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dê uma olhadinha no versículo 8. Você vai analisar comigo duas palavrinhas pequenas. A primeira é a mas. Está aí no início do versículo. Vamos lá, pessoal que fez o Enem aí, ano passado. Que classe de palavra é mas? Hã? É o verbo? Não! É um substantivo. Adjetivo? É uma conjunção. Mas nós temos muitas conjunções. Que tipo de conjunção é? Tá bom? Já ouvi daqui? Uma conjunção adversativa. Mas. Quando é que nós usamos conjunções adversativas? Quando nós estamos contrapondo argumentos, não é isso? Não é com essa função que nós utilizamos uma conjunção adversativa? Eu faço uma afirmação, uma proposição, mas uma alternativa, uma outra condição. Então, Jesus está dizendo, olha, esse assunto não, mas, em contrapartida a este assunto que não compete a vocês, aqui há um outro assunto que diz respeito completamente a vocês. Essa é a primeira coisa. E essa palavrinha e? Que classe de palavra é? Também uma conjunção, mas não é adversativa, não é? Ela é aditiva, muito bem, o pessoal está bem afiado aí, não é? Joia. Agora, quando a gente faz tradução da Bíblia, a gente lida muito com o texto do ponto de vista linguístico, e uma das coisas que nós temos que fazer, e é fundamental para se fazer uma boa tradução, é analisar as proposições e a relação entre as proposições. Ih, falei grego agora. Aqui nós encontramos nesse versículo 8 duas proposições, e essas duas proposições principais estão interligadas por essa conjunção aditiva e. Qual é a primeira proposição? Qual é a primeira afirmação que nós temos no texto? Vocês vão receber poder, aí tem uma oração subordinada, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Pronto, essa é a primeira proposição. Certo? A segunda é, a que segue o e, qual é? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A pergunta e a reflexão que eu quero fazer com os irmãos hoje à noite é, qual é a relação entre a proposição A e a proposição B? Qual é a relação entre receber poder e ser testemunha? Estão percebendo? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual é a relação entre poder e missão? Entre unção e missão. Isso é um problema sério, né? Porque essa conjunçãozinha aí em português, também no grego, ela pode ser usada de tantas maneiras, não é? Ela pode unir proposições assim, com funções e com correlações de tantas maneiras. Então, alguém pode interpretar que são duas coisas autônomas, do mesmo nível, que estão sendo colocadas em pé de igualdade. Você recebe poder
ao receber o Espírito Santo, e você é testemunha. São duas coisas, mas não há muita correlação entre uma coisa e outra. Eu quero defender uma tese diferente hoje à noite. Eu quero defender que a função dessa conjunção é consequencial. Da mesma forma que eu poderia dizer para o meu filho, ligue a televisão e você está de castigo. Qual é a correlação entre ligar a televisão e estar de castigo? Ligue a televisão e a consequência é que você entra em castigo. Recebam o poder do Espírito Santo e a consequência é que vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Meus irmãos, se os discípulos do primeiro século tivessem se aventurado a sair pelo mundo e pregar o Evangelho sem receber a unção do Espírito Santo, naquele sentido, o batismo do Espírito Santo, uma única vez, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja cristã, seria um desastre. Porque diante das oposições e dos sacrifícios, eles não resistiriam à missão, mas eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E a consequência é que aquela igreja saiu pelos 4 cantos e pregou o Evangelho do Reino até o fim. É por isso que há uma correlação muito estreita entre avivamento e missões. Porque quando a igreja está fria, a igreja não prega. Quando a sua fé mal dá para o gasto, você compartilha com alguém? Você fala de Jesus para alguém? É quando estamos cheios do Espírito Santo, é quando estamos cheios de Deus, é quando estamos repletos da graça e da bênção de Deus, que nós temos coragem de sair e anunciar o Evangelho. Aqueles homens que antes tiveram medo e que negaram a Jesus diante de situações tão simples, agora são capazes de se apresentar às autoridades judaicas e também romanas e dizer: esse Cristo que vocês mataram, Deus o fez Senhor, e Cristo, Ele é o nosso Kyrios, Ele é o nosso César, Ele é o nosso Rei. Nós temos somente a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, e estamos prontos a morrer por isso. Eu não sou pentecostal. Não me interpretem mal. Eu sou reformado. Pastor reformado. Mas eu tenho visto uma correlação muito estreita nas nossas igrejas reformadas entre a falta de ênfase em consagração e dependência do Espírito Santo e o esfriamento da igreja em relação a cumprir a missão. Então, meu convite nesta noite não é para sermos pentecostais, mas é para sermos bíblicos, de cairmos de joelho e dizer: Deus, enche-nos da tua graça e do teu poder, para que o mundo ouça que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Quando uma igreja está vazia, ela tem medo do inimigo. Eu nunca vou esquecer a minha experiência como seminarista, num acampamento de uma das nossas igrejas, em que entra um homem endemoniado, e todo mundo corre com medo. Ficou o pastor seminarista. E o pastor disse: meus filhos, vocês estão com medo do demônio? Voltem. E os crentes voltaram tudo com medo, sorrindo. Pastor, é que a gente nunca viu isso. Você nunca viu isso? Você nunca viu a igreja confrontar o inimigo? Você nunca viu a igreja confrontar o mundo e pregar o Evangelho com ousadia?
O que está acontecendo com a nossa igreja? O que está acontecendo com o nosso povo? Nós estamos encantados com a terra, nós estamos encantados com essa vida, nós estamos distorcendo o evangelho, nós estamos falando apenas de prosperidade, nós estamos querendo trazer bem-estar para os crentes, quando pessoas estão morrendo sem Cristo, e nós temos muito mais entusiasmo dos muçulmanos que estão dispostos a morrer pela sua fé, e nós estamos buscando simplesmente conforto na nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a consequência é a evangelização de todo mundo. A igreja precisa de menos planejamento e mais dependência de Deus, mais consagração, mais busca do Senhor. E para provar que isso não é necessariamente uma pentecostalização da nossa tradição reformada, eu tive o privilégio de ir à Coreia e visitar igrejas presbiterianas na Coreia. Nós fomos uma comitiva de uns 200 pastores brasileiros. Eu gosto sempre de citar isso quando eu prego sobre esse assunto. Já estou terminando. O pastor coreano disse: olha, eu ouvi falar que vocês brasileiros têm muita dificuldade para acordar cedo. E vocês nos perguntam qual é o segredo da igreja coreana. O segredo da igreja coreana é a oração. Então nós resolvemos dar um presente para vocês, porque aqui na Coreia nós temos o costume de acordar 5, 6 horas da manhã e nós vamos orar. E de fato as igrejas ficam cheias. Nós estávamos hospedados num acampamento, numa montanha, longe de Seul. E víamos às 5 horas da manhã os carros chegarem, estacionarem no pé da montanha, as pessoas subirem a pé e entrarem em umas pequenas cabines. E ali passavam tempo em oração, em consagração a Deus, antes de irem para os seus trabalhos. E esse pastor disse: então agora nós vamos dar um presente para vocês não terem desculpa para orar. E ele nos deu um despertador. A cada um de nós. E o despertador, inclusive, eles fizeram dizer em português, o presente da igreja presbiteriana Dongdo, Coreia do Sul. Muito bonito, por sinal. Esse despertador tinha uma coisa interessante. Você colocava lá, 5 horas da manhã, é a hora que ele vai despertar para acordar. E ele não para de tocar. Ele começa assim, baixinho. Pip, 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 pip. O pastor disse: agora vocês não têm desculpas para não orar. Tempos depois, nós fomos para uma programação de lançamento. A Késia está aqui também, tradutora da equipe Tembé. Fomos para o lançamento do Novo Testamento Tembé. Cidade de Paragominas. Aí, tá, e tem que ir para a igreja presbiteriana, nós vamos nos reunir lá, e de lá vamos para a aldeia. Tá, como é que nós vamos saber onde fica a igreja presbiteriana? A informação foi: você pega a BR e aí desce, tem uma avenida que vai direto para o centro, é uma praça bem redonda, a igreja vai estar na praça, não tem como errar. E nós chegamos também de madrugada, chegamos umas 5 horas da manhã, porque o ônibus iria sair cedo para a aldeia. Todo mundo já estava lá e nós chegamos depois. Chegamos na praça, olhei logo por uma placa da igreja presbiteriana, não vi nenhuma placa. E agora, onde é que fica essa igreja presbiteriana? Olhamos assim, do outro lado havia uma igreja, sem identificação, luz acesa. A minha esposa disse: meu bem, tem uma igreja ali. Será que é a igreja presbiteriana? Eu disse: não sei, não tem placa. Luz acesa, 5 horas da manhã. Não sei. Vai lá. Ela foi. E voltou. Olhe, é a igreja presbiteriana, sim. E as pessoas estão orando. Tem culto de oração todo dia às 5 horas da manhã. Maravilha, né, meus irmãos? Que bênção quando nós nos colocamos de joelho diante de Deus e nós nos propomos a ser testemunhas do Senhor onde Ele nos deixar.
nós não temos liberdade para definir a nossa agenda. Nós recebemos a capacitação do Espírito Santo em nós. Se nos enchermos do Espírito Santo, evangelizaremos o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. E assim se foi a luz da manhã, o orvalho que gotejou, deu lugar ao sol de luz e calor que o vento amenizou. Primavera tem que sair de cena pra que chegue o verão. Não se faz o pão sem a dor serena de morrer do trigo grão. O grão. E assim se foi o grão que morreu, deu vida e a plantação recebeu o sol de luz e calor, sua morte valeu então. Grão de trigo tem que sair de cena para não viver em vão. Quem quiser viver pra valer a pena tem que aprender com o grão. O grão. E assim se foi. 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 Desafiados, queridos, por essa palavra, pela música também do nosso irmão Zazo, vamos nos colocar de joelhos, vamos nos consagrar a Deus e suplicar da parte dele: Senhor, enche-nos de Ti, capacitando-nos para sermos testemunhas do Teu Evangelho. Senhor, reunidos no Teu nome, nessa noite, ó Pai, a nossa conferência missionária, somos desafiados por Ti, ó Pai. Vendo as nossas crianças, ó Deus, aqui, louvando ao Senhor, anunciando os princípios do Teu Evangelho, ó Pai, somos também desafiados, ó Deus, a termos um coração assim, como o das nossas crianças, ó Pai. O problema, meu Deus, é que às vezes crescemos demais,
nos tornamos senhores de nós mesmos, mestres de nossa própria existência, Deus, senhores da nossa história, donos da nossa própria vida, ó Pai, e nos esquecemos de vivermos na dependência do Senhor, consagrarmos diariamente o nosso coração, vivermos, ó Deus, na Tua dependência, tendo o Senhor como nosso único Senhor, Salvador, sustentador, suficiente Rei, Mestre. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti, podemos caminhar alguns passos, ó Pai, mas caminharemos no escuro, desnorteados, ó Pai, não sabemos conduzir a nossa vida. Ó Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, o Senhor nos chama para toda boa obra, o Senhor nos chama, ó Deus, para servirmos a Ti. Ó Pai, onde estamos hoje, onde estaremos amanhã, onde estivermos, ó Pai, pelo resto dos nossos dias, ó Deus, nós precisamos servir ao Senhor. Ó Pai, dá-nos então, Senhor, a Tua unção, ó Pai, para a glória do Teu nome. Meu Deus, o Teu Espírito Santo habita o nosso coração, nós que somos Teus filhos, chamados pelo Teu nome, Pai, o Espírito Santo já habita em nós, então, Senhor, dá-nos a Tua unção, capacitação do alto, sobrenatural, para além daquilo que podemos fazer, ó Pai, e assim, meu Deus, de maneira maravilhosa, extraordinária, ó Deus, fora dos padrões humanos, ó Deus, capacita-nos, ó Pai, para sermos Tuas testemunhas. Aqui, onde estamos em nossa cidade, onde o Senhor nos colocar, nos departamentos onde estamos, ó Pai, nos órgãos públicos onde estamos, ó Deus, aonde o Senhor tem nos colocado, no emprego, na escola, na faculdade, ó Pai, em família, com os nossos vizinhos, ó Pai, aonde estivermos, ó Deus, dá-nos a Tua unção, nos capacitando para sermos testemunhas, ó Deus, deste Evangelho bendito que um dia nos alcançou, nos tirando das trevas, nos trazendo para a Tua luz. Ó Deus, em meio a essa conferência missionária eu também Te oro, Pai, oro a Ti e clamo a Ti, Senhor. Visita os nossos missionários, filhos Teus, ó Deus, espalhados em toda a terra. Meu Deus, muitos padecendo, sofrendo perseguições, alguns, ó Deus, problemas financeiros, outros problemas emocionais, alguns deles com tudo isso junto, ó Pai, visita-os nessa hora. Tu que tens todo o poder, ó Pai, visita-os. Nós nos lembramos dos nossos irmãos e intercedemos por eles, ó Pai. Senhor, se a força que eles precisam, se o consolo que eles precisam, ó Deus, seu sustento, ó Deus, que os Seus filhos tanto precisam. Nós, ó Pai, como parte desse corpo, aqui clamamos a Ti, ó Deus, sustenta os Teus filhos, guarda-os em Ti. Ó Pai, dê a eles também a unção que vem da Tua parte, ó Pai. Dê a eles também ousadia e intrepidez, ó Deus. Que o coração dos Seus filhos não desfaleça, mas o coração dos Seus filhos seja fortalecido em Ti, seja impulsionado pelo Senhor, pelo poder que há na unção do Teu Espírito Santo. Seja assim, ó Deus, com o Teu povo, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Receba a bênção nessa hora. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, glorioso e poderoso Pai, que a consolação, os dons e que a unção do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre as nossas famílias, sobre os missionários espalhados em toda a terra, sobre esse povo de Deus, de toda tribo, língua e nação, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar por mais um instante, querido.